Nosso Deus e Pai, Senhor, no a nome de gente pede a Jesus, Tua ajuda, a Tua graça, precisa da para Tua que graça a gente pra consiga contribuir, esse Pai, nesse agora momento ser difícil de com a alguma Tua maneira igreja. significativo Pedimos para que Teu Espírito Santo guie a nossa abençoar Teu mente, povo, nos que dê a quem mais capacidade assistir necessária para receba comunicar aos nossos consolo, irmãos, Pai. conforto, Em nome de ânimo, Jesus, tem misericórdia de em Tua nós, tem graça, misericórdia da Tua igreja, ajude do e Teu povo, abençoe Senhor. a todos Nós nós. clamamos a Tua Agora, bondade sobre nós. nós te pedimos Que esse assim, tempo aqui juntos possa confiando em contribuir Ti, para os nossos irmãos, Pai. confiando na Tua É a nossa misericórdia e esperança, é a nossa graça, oração, no nome em do nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É bom ter você por aqui no nosso culto online. É uma experiência nova para todos nós, mas devido aos últimos acontecimentos no nosso país e no mundo, nós fomos impulsionados a abrir esse espaço de comunicação com os irmãos, com os amigos que acompanham a nossa igreja. E, de fato, é um momento novo, mas nós estamos aqui animados, confiando que essa é uma estratégia que Deus tem dado à igreja nesse tempo para comunicar o Evangelho. Então, nós estamos aqui, ainda que sentindo a ausência dos irmãos, não podendo ter essa oportunidade de estar perto de vocês, mas, de certa forma, nós estamos confiantes em Deus, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem guiado a igreja e vai continuar guiando a igreja para a glória do nome de Jesus. Estou aqui com o pastor Cássio, vai hoje ministrar a palavra do Senhor. Em alguns instantes a gente vai ouvir a palavra de Deus. Mas antes de nós falarmos sobre o texto bíblico de hoje e a continuidade da nossa série, eu queria fazer aqui alguns apontamentos que são importantes para esse tempo. Como eu já disse no início, nós estamos inaugurando aqui, pelo menos para os próximos 15 dias, esse ambiente de culto online. E a nossa palavra é para que os irmãos tenham paz no coração. De fato, é um momento tenso para todos nós, é uma novidade para a gente também, mas nós confiamos que Deus continua guiando a igreja. Então, a minha palavra inicial aqui para você é que você continue com essa confiança que nós temos em Deus. Nós temos aprendido isso aqui na igreja, nós temos sido ministrados em relação a isso já há um bom tempo, e nós cremos que Deus está guiando a nossa igreja, está guiando o povo dele nesse tempo tão difícil. Nosso conselho aqui é para que você continue seguindo todas as recomendações que têm sido divulgadas nas mídias e nas redes sociais, principalmente, de ter o cuidado, né, pastor Cássio, de se prevenir, ter aquele lance de passar o álcool gel na mão, de higienizar a mão, de ficar em casa, que tem sido uma preocupação importante, né? Aquilo que você puder fazer dentro de casa, que você de fato faça, protegendo então a sua família, as pessoas que estão próximas de você. E a gente tem certeza que esse momento vai passar. E quando passar, nós vamos ter uma experiência para glorificar a Deus junto, porque em todo tempo, em todo momento, Deus está com a gente. Quero agradecer aqui a participação de todos vocês. Queria pedir a você que você compartilhasse esse link com os nossos irmãos e amigos pelo WhatsApp, pelas redes sociais, para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela mensagem da palavra de Deus que vai ser ministrada e por esse tempo de comunhão que nós vamos ter aqui de uma forma diferente hoje. Nós estamos estudando aqui na nossa igreja em Santana a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós já estamos no capítulo 6 dessa carta. A segunda temporada de estudos que nós temos aqui na nossa igreja nessa carta, e pela graça de Deus tem sido uma experiência maravilhosa. A primeira temporada que nós estudamos, nós aprendemos sobre o tema diversidade, unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Nós estudamos do capítulo 1 ao capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e foi uma experiência maravilhosa. Nós falamos um pouquinho sobre como Paulo orienta essa igreja em relação às dificuldades, aos desafios que a igreja de Corinto estava enfrentando. Pastor Cássio, falando um pouquinho sobre essa experiência de pregar em Coríntios aqui na igreja de Santana. Nós estamos agora na segunda temporada, que tem por tema Igrejas Imperfeitas, mas já aprendemos muita coisa até aqui. Eu pediria para você que desse para o nosso amigo, irmão que está nos ouvindo aí pela primeira vez, e até os nossos irmãos mesmo, para que eles relembrassem assim, um panorama daquilo que a gente aprendeu até aqui. Se você puder situar as pessoas, eu queria que você ajudasse a gente
nessa tarefa. Beleza. Tudo bem, Felipe? Legal. Graça e paz para todos vocês. É muito bom a gente poder parar por um momento aqui e pensar na palavra de Deus e permitir que Deus nos abençoe pela sua Sagrada Escritura. Então a gente quer relembrar um pouco daquilo que nós já estudamos na carta de Paulo aos Coríntios. Especificamente, Paulo começa lidando com dois problemas, as divisões e também o culto a personalidades na igreja. Eles praticamente idolatravam alguns líderes cristãos, né? Tinha grupos que eram favoráveis à liderança de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo. Então, os dois primeiros capítulos, Paulo entende que precisa trazer à luz o verdadeiro evangelho de Cristo, do Cristo crucificado, porque percebe que os cristãos de Corinto estavam com dificuldade de entender o evangelho do Senhor Jesus. E essa era a raiz de todos os outros problemas que eles enfrentavam. Então, nos dois primeiros capítulos, Paulo começa abordando o evangelho de Jesus, do Cristo crucificado. O capítulo 3 e o capítulo 4, Paulo passa a tratar da divisão ali na igreja de Corinto, dos partidarismos e também do culto às personalidades. Os cristãos ali de Corinto ficavam idolatrando aqueles líderes. E aí Paulo precisa fazer toda uma tratativa sobre o ministério cristão e a liderança cristã. E ele trata isso nesses dois capítulos. No capítulo 5 em diante, Paulo vai começar a lidar com problemas pontuais. No capítulo 5 ele fala sobre um problema relacionado à imoralidade sexual na igreja de Corinto. E agora o capítulo 6 ele trata sobre o litígio ou demandas que haviam ali na igreja entre os cristãos de Corinto. E aí ele começa então a tratar esses problemas que são pontuais e outros que ainda virão na sequência da carta. Mas esse seria um bom resumo aí, pastor Felipe. É isso aí. Eu queria lembrar você, se você quiser ouvir essas mensagens na íntegra, você pode acessar aí o nosso podcast. A gente tem um canal no Spotify, em outras plataformas também. Nós vamos tentar deixar o link dessas plataformas aqui nas nossas redes sociais. Você pode acessar, ouvir na íntegra todas essas mensagens e fazer a conexão com a palavra que a gente vai ouvir hoje. Hoje nós vamos dar continuidade, então, à segunda mensagem da série Igrejas Imperfeitas. E o tema de hoje é um tema bem sugestivo, né? Um tema bem desafiador. O tema é roupa suja se lava em casa. O pastor Cássio vai basear a fala dele no capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria convidar você aí na sua casa para abrir a sua Bíblia, se você estiver com a sua família aí na sala, abra a sua Bíblia junto. Se você estiver no celular, tenha aí a Bíblia ao seu lado, para que você possa acompanhar o texto da palavra de Deus. Pastor Cássio, eu queria orar com você, Amém. Pedindo a bênção de Deus. Enquanto a gente esteja aqui num ambiente virtual, a gente sabe que essa palavra vai alcançar muitas pessoas. E a nossa oração é que essa palavra, de fato, edifique os irmãos, as pessoas que ouvirem, e que em tudo isso Jesus seja glorificado. Amém. Queria convidar você também aí na sua casa, onde você estiver, a nos acompanhar numa breve oração, pedindo a bênção de Deus para a palavra que a gente vai ouvir em alguns instantes. Se você puder fechar os seus olhos onde você está, nós vamos orar ao Senhor juntos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque sabemos, Senhor, que tudo está no teu controle. O Senhor é um Deus soberano, é um Deus que conhece todas as coisas, é um Deus que sabe de tudo. E como, Senhor, nosso Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos e te engrandecemos. Pedimos sobre nós agora a tua bênção. Nós vamos ouvir a tua palavra. Irmãos e pessoas nesse momento estão nas suas casas ouvindo a tua palavra, Senhor. E nós pedimos que essa palavra, que é poderosa, possa de fato edificar a cada um dos nossos irmãos. Rogamos sobre nós a tua bênção, rogamos a tua bênção sobre todos que estão nos ouvindo nessa manhã, ou tarde, ou noite, que eles sejam edificados em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Pastor Cássio, Amém. Fica à vontade, por favor. Amém, pastor Felipe. Irmãos e irmãs, amigos, amigas, nós vamos continuar a nossa série de exposições na carta de Paulo à igreja de Corinto. Então, hoje nós chegamos ao capítulo 6 dessa carta. Eu quero pedir que você, então, se ainda não fez isso, procure aí na sua Bíblia esse texto, abra no capítulo 6 da carta de Paulo aos Coríntios.
é o texto que nós vamos aqui pensar, meditar e refletir, ok? Eu queria começar com uma expressão já mencionada pelo pastor Felipe. Essa expressão, né? Roupa suja se lava em casa. É uma expressão muito usada e normalmente nós a utilizamos diante de uma circunstância constrangedora. Ou seja, é quando nós vemos um assunto que é pessoal, particular, íntimo, sendo tratado de maneira pública, na frente de outras pessoas. E aí nós usamos essa expressão, olha, roupa suja se lava em casa. Por que a gente começa falando sobre isso? Além de ser o título da nossa mensagem, da nossa reflexão, é um bom resumo do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Os cristãos de Corinto estavam com divergências, demandas, questões, e eles estavam levando essas demandas e estas questões para serem tratadas publicamente na cidade de Corinto, nos tribunais daquela cidade. Então, havia litígio entre os cristãos, um estava movendo uma ação judicial contra o outro e tentando resolver os seus problemas, as suas demandas, as suas questões, de maneira pública na sociedade de Corinto, no tribunal daquela cidade. Paulo precisou escrever o que está aqui em 1 Coríntios capítulo 6 para lidar com esse problema. Então aqui nós encontramos nesse trecho da palavra de Deus algumas lições muito importantes sobre como que a gente trata das demandas entre os cristãos, controvérsias, problemas que por vezes podem se tornar muito graves. Como é que a gente lida com isso? Os cristãos da igreja de Corinto não estavam sabendo lidar, estavam arrastando os seus irmãos e irmãs em processos judiciais. Paulo entendeu que isso era muito sério e então trouxe uma série de ensinamentos para cuidar desse problema. E eu queria compartilhar aqui algumas lições que nos ajudam a entender como podemos lidar com as demandas entre os membros da igreja, entre os cristãos. Tudo bem? A primeira lição aqui que Paulo nos ensina, nós vamos ler aqui os textos bíblicos, mas Paulo deixa bem claro que as questões entre os cristãos precisam ser tratadas na comunidade. O que Paulo está ensinando para nós é que isso precisa ser tratado dentro da igreja e não fora da igreja. Então, olha só o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, diz ele assim: atreve-se alguém entre vós, quando há queixa de um contra o outro, a levar a questão para ser julgada pelos injustos e não pelos santos? Então perceba o tom de Paulo nesse início do capítulo 6, um tom de desaprovação. Então, era o que estava acontecendo. Os cristãos estavam levando esses problemas entre eles para serem tratados publicamente nos tribunais da cidade de Corinto. Então, Paulo usa uma série de argumentos para mostrar que isso era errado. O primeiro argumento que ele usa aqui para mostrar que isso é errado, ou seja, que as questões entre os cristãos precisam ser resolvidas dentro da comunidade, apelando para o dia do juízo final. Ele começa a argumentar que, até mesmo o Apocalipse fala isso, que quando Jesus voltar, todos nós participaremos desse grande juízo. E, aliás, nós nos assentaremos em tronos e no tribunal participaremos julgando o mundo, diz Paulo, e também diz a Escritura, depois, se você quiser conferir, Apocalipse capítulo 20. A ideia de Paulo é a seguinte, é um argumento do maior para o menor. Ele diz, olha, se um dia nós vamos participar de um grande tribunal para julgar coisas sobre a eternidade, como que nós não somos capazes de julgar ou de lidar com coisas sobre esse tempo, sobre agora? Então, perceba esse argumento de Paulo quando ele diz no versículo 2 em diante. Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo, diz ele. E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Não sabeis que iremos julgar até os anjos? Versículo 3, né? Então, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, esse é o argumento de Paulo. Ele diz, vocês precisam lidar com essas questões internamente. A ideia é que um dia nós participaremos do juízo final e lidaremos com questões da eternidade.
E como é que nós não conseguimos agora lidar com as questões temporais? Se um dia no futuro lidaremos com coisas grandiosas, como não conseguimos lidar agora com essas coisas pequenas que às vezes acontecem na igreja local? Paulo está apelando para a maturidade cristã aqui, para saber lidar com isso. Um segundo argumento que Paulo caminha aqui para mostrar que as questões entre cristãos precisam ser tratadas dentro da comunidade é que ele tenta mostrar que na igreja deveria haver pessoas maduras para atuarem como mediadoras, sabe? Quando nós temos problemas entre dois irmãos ou dois grupos, pessoas maduras, líderes, eles atuam como mediadores. E Paulo diz, será que não tem uma pessoa madura na igreja para conseguir, com sabedoria, lidar com essa questão? É o que está nos dois versículos seguintes, olha, versículo 4 e 5. Assim, quando tendes negócios dessa vida para serem julgados, constituís como juízes os que são de menos estima na igreja? Digo isso para vergonha de vós. Será que não há entre vós ao menos um que seja sábio para julgar as questões entre seus irmãos? Então, Paulo diz, olha, vocês não deveriam estar tratando esses problemas publicamente no tribunal de Corinto. Vocês têm pessoas sábias, irmãos maduros, que deveriam atuar como mediadores. Então, irmãos, quando tem problemas assim, questões na igreja, nós precisamos nos submeter à sabedoria e à liderança de irmãos mais velhos, mais sábios e maduros na fé cristã para nos ajudar. Tudo isso Paulo está argumentando para mostrar que a gente precisa lidar com esses problemas dentro da comunidade e não arrastar esse problema para fora de maneira pública na sociedade em que nós estamos inseridos. Um outro argumento que Paulo tenta utilizar aqui para convencer os coríntios disso é que existe um prejuízo terrível para o testemunho da igreja quando nós tratamos publicamente de problemas e questões que são concernentes à comunidade cristã. No versículo 6, Paulo mostra isso, né? Olha, entretanto, um irmão leva o outro irmão ao tribunal e isso perante os incrédulos. O que Paulo está dizendo é horrível o que está acontecendo, vocês não poderiam tratar dessas coisas na frente dos incrédulos. E a pergunta que nós poderíamos fazer é, por que, Paulo, nós não podemos tratar isso na frente dos incrédulos? Os incrédulos são aqueles que não têm a fé que nós temos. E Paulo está dizendo, vocês não deveriam tratar disso lá. E a razão é simples, porque tratar disso publicamente é arranhar o testemunho da igreja, entende? Nós deveríamos mostrar ao mundo o amor, a conciliação, a paz. E quando a igreja trata desses problemas que são internos na sociedade, de maneira pública, isso arranha o testemunho da igreja. Nós deveríamos aparecer para o mundo como seguidores de Jesus, amáveis, pacíficos, e às vezes tratar desses problemas lá fora prejudica o nosso testemunho. E isso é muito importante numa época como hoje, por causa das redes sociais, em que muitos problemas das comunidades cristãs são tratadas de maneira pública nas redes sociais, na frente de pessoas não cristãs, trazendo um prejuízo para o testemunho da igreja. Então, pense nisso, antes de tratar de qualquer problema eclesiástico e falar disso nas redes sociais. Tudo bem? É a primeira lição. Paulo nos ensina que nós devemos tratar as questões entre cristãos na comunidade. Tá? É um problema nosso, a gente trata aqui dentro. Paulo nos ensina por diversas razões. A segunda lição que ele traz para a gente é a seguinte. Sofrer o dano, ele vai tratar disso agora. Sofrer o dano é um modo legítimo de lidar com as questões entre os cristãos, as demandas entre os cristãos. Ele diz isso agora no versículo 7. Acompanhem na sua Bíblia. Diz ele, o fato de terdes processos judiciais uns contra os outros demonstra que já estáis derrotados, diz Paulo. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? Paulo mostra que uma forma de lidar com as questões, as demandas entre os cristãos é sofrer o juízo. Ou, melhor dizendo, sofrer o dano. Em uma sociedade que defende tanto os seus direitos, Paulo está dizendo que para resolver um problema, às vezes nós precisamos abrir mão de um direito nosso. Qual é a ideia do texto? É a seguinte, quando nós temos questões, demandas com outros irmãos, com outros cristãos, nós somos chamados a seguir o exemplo de Jesus. Né? O Sermão do Monte mostra
esse ensinamento do Senhor Jesus de sofrer o agravo, de sofrer a injustiça. A ideia é que nós precisamos imitar o Senhor Jesus e, se preciso for, abrir mão de um direito de reparação. Entende? Nós abrimos mão de um direito de reparação para perdoar, para demonstrar amor. A ideia é, olha, eu sei que você fez algo de errado, eu sei que você me prejudicou, mas eu vou abrir mão do direito de reparação. Eu te perdoo, em nome do Senhor Jesus, eu quero ter paz com você. Então a ideia é de que haja a conciliação. E se necessário for, você que sofreu prejuízo, então lide com isso. Essa é a ideia. Então abra mão do direito de reparação, perdoe, siga o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Isso é fácil? Não é fácil, mas é o caminho cristão que Paulo está propondo aqui ao lidar com questões, com demandas, com litígios na igreja. Então, siga esse caminho, sofra o dano se for necessário para poder resolver essa demanda entre os cristãos. O terceiro e último ensinamento que Paulo poderia nos ensinar agora nesse texto é o seguinte: como é que a gente lida então com litígio, com essas demandas, essas controvérsias e essas questões entre os cristãos? A igreja de Corinto estava tratando de maneira errada, levando isso para o tribunal da cidade de Corinto, ou seja, arrastando os irmãos em um processo judicial. Paulo diz que isso é horrível, que isso deveria ser cuidado e tratado dentro da igreja, que deveríamos sofrer o dano, se necessário fosse. E por fim, ele diz para que, ao lidar com essa questão, nós lidássemos como cidadãos do reino de Deus. São os últimos versículos aqui do texto, quero que você mais uma vez leia comigo, agora a partir do versículo 9, tá? Olha o que Paulo diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que procuram tais práticas. Diz Paulo: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, vocês foram santificados, diz Paulo, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo faz um apelo para lidarmos como cidadãos do reino de Deus. Nós temos valores diferentes. Imagina um cristão de Corinto, quando ele estava se sentindo prejudicado por uma demanda com outro irmão, ele podia pensar: como é que eu posso resolver isso agora aqui na província romana da Acaia? Como é que eu posso resolver isso como cidadão de Corinto? Alguém poderia dizer: a gente resolve questões assim no tribunal. Só que aí Paulo diz: se lembre que você não é somente cidadão de Corinto, você é cidadão do reino de Deus, você tem outros valores, você tem outros princípios, você tem um outro exemplo a seguir, o exemplo do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo assim: olha, diante dessas demandas que vocês têm, desses problemas, controvérsias, desses litígios, vocês precisam se lembrar que vocês são cidadãos do reino de Deus. E ele começa a listar uma série de pecados, vários pecados, e ele diz que pessoas entregues a esses pecados mostram que ainda não estão no reino de Deus. Mostram que ainda não são cidadãos do reino de Deus. Mostram que ainda não se converteram a Jesus e não têm Ele ainda como Senhor de suas vidas. É claro que Paulo não está falando aqui que nós não incorremos nesses pecados. Não é que Paulo está dizendo que somos perfeitos e que não falhamos. Paulo está dizendo que vidas, pessoas entregues à prática contínua desses pecados, essas pessoas mostram e evidenciam em suas vidas que ainda não se renderam ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, que ainda não têm a cidadania celestial, por assim dizer. Então nós falhamos, nós tropeçamos, mas Paulo diz: nós já não temos uma vida marcada por esses pecados, entregues a esses pecados, porque nós fomos transformados. Paulo diz: vocês foram justificados. Nós éramos culpados, mas nós fomos aceitos, nós fomos inocentados, justificados pela fé. Nós
éramos iníquos, perdidos, mas nós fomos santificados, diz Paulo. Nós éramos imundos, mas nós fomos lavados e purificados. Nós já não somos mais os mesmos. Nós agora estamos no reino de Deus. Temos os valores desse reino e precisamos agir conforme esses valores. O valor do amor, o princípio da justiça, do perdão, da reconciliação. Então, quando nós lidamos com essas questões, precisamos nos lembrar que nós pertencemos ao reino de Deus. Tudo bem, irmãos? Nós precisamos agir conforme os princípios do reino de Deus, com amor, com justiça, mas também com perdão, mas também com reconciliação. Então, eu quero concluir aqui revisando o que nós acabamos de falar. Como que nós lidamos com questões, problemas, litígios, controvérsias entre os cristãos. Primeiro, nós tratamos essas questões em comunidade, tá? Não lavamos a roupa suja na frente dos outros. Lidamos na igreja com reconciliação, com perdão, ouvindo a sabedoria de irmãos maduros. Segundo lugar, nós lidamos com estas questões, com esses problemas, sofrendo o dano, ou seja, abrindo mão do nosso direito até, se necessário, para que haja reconciliação, para que haja a paz, para que haja o amor e o perdão entre os irmãos. E em terceiro lugar, nós agimos lembrando que nós somos cidadãos do reino de Deus, que nós fomos salvos pela graça de Jesus. E agora, como cidadãos do reino, os nossos valores são os valores do reino e as nossas práticas também. Então nós precisamos exercitar o perdão, o cuidado e o amor. Quero lembrar aqui da frase do pastor Martin Luther King. Ele dizia o seguinte, que nós não somos quem nós deveríamos ser, que também não somos quem gostaríamos de ser, mas graças a Deus nós já não somos quem éramos. E é isso que Paulo tenta mostrar para os cristãos de Corinto. Se lembrem, vocês não são mais quem vocês eram, vocês foram salvos pela graça de Jesus. Então, perdoem, amem, ajam com justiça, trabalhem para a reconciliação e para a paz, para a harmonia entre vocês. Vocês já não são mais quem vocês eram. Vocês foram salvos pela graça de Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Então, lembre-se disso, tá? E viva a palavra de Deus. Que Deus assim possa nos abençoar. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, pastor Cássio, pela palavra. Eu queria convidar você aí na sua casa, onde você está, fazer uma rápida oração pedindo para que esses princípios que a gente ouviu hoje aqui, por meio da palavra, eles possam ficar gravados no nosso coração. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, porque sabemos que ela é vida para a gente, Senhor. Nós te louvamos por tua palavra, porque sabemos que ela nos revigora, ela nos direciona. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus que essas verdades fiquem gravadas no nosso coração. Amém. E que possamos, meu Pai, viver assim para a honra, glória e o louvor do teu nome. Amém. Amém. Amém, pastor. Meus irmãos, antes da gente finalizar aqui o nosso culto online, eu queria apresentar para você alguns pedidos de oração. Nós temos orado aqui na nossa igreja ao longo desse último mês, né? E obviamente já há algum tempo temos orado por alguns pedidos específicos, mas nós entendemos que é o papel da igreja, principalmente nesses momentos difíceis, estar em oração. A Igreja Adventista da Promessa está entrando numa semana de oração. A partir de hoje, nós já passamos por um período de oração, estamos fazendo um clamor pelo mundo. Eu quero te incentivar a participar dessa semana de oração. Você pode encontrar os motivos de oração nas nossas redes sociais, nas redes sociais da nossa instituição, da nossa igreja. Eu tenho certeza que, participando desse momento, você vai poder contribuir de forma sábia também para que tudo isso que nós estamos vivendo seja dissipado, seja amenizado para a glória de Jesus. Quero lembrar você também, membro da Igreja Adventista da Promessa aqui em Santana, que continue orando por esses pedidos que nós temos orado aqui já há algum tempo. Eu queria que você continuasse orando em favor do presbítero Clóvis. O presbítero Clóvis talvez esteja nos assistindo também. Nós queremos incentivar você, irmão e irmã, a continuar orando pelo nosso querido presbítero. Vamos continuar orando também pela irmã Dayana, esposa do pastor Eleilton.
recentemente teve uma perda importante na família, tem lutado contra uma enfermidade difícil, mas nós cremos, irmãos, nós cremos que o nosso Deus é poderoso e que Ele pode, para a glória dEle, sustentar os nossos irmãos nesse momento difícil. Vamos orar também em favor da nossa irmã Ivani. Essa semana a nossa irmã Ivani teve que passar por um procedimento cirúrgico, né? Ainda que simples, mas estava em processo de recuperação. Então eu quero te incentivar também a orar pela nossa irmã Ivani. E oremos também pelo pastor Edson Andrade. O pastor Edson é um pastor conhecido da nossa igreja, da nossa denominação, filho da diaconisa Vilma, irmão da Débora, da diaconisa Cleonice, enfim, é um pastor muito querido por todos nós. Também tem enfrentado um momento difícil na sua saúde e eu queria te incentivar também a orar pelo pastor Edson. Enfim, oremos, irmãos, oremos pelo mundo, oremos pelas pessoas que estão sofrendo com essa crise. Pela graça de Deus, ainda aqui no nosso país, nós não estamos enfrentando questões gravíssimas, Sim, como tem acontecido na Itália, na própria China, né? Em outros países da Europa. Vamos orar por essas pessoas, vamos orar pelos infectados por esse vírus. Orar pelas autoridades, pastor Felipe. Sim. Paulo diz isso, né? E nesse momento eles precisam de muita sabedoria para conseguir ter ações estratégicas para lidar com para toda essa direcionar. Isso situação. são decisões muito difíceis, né? Por exemplo, nós estamos enfrentando algumas decisões aqui no nosso país, fechando Sim. os comércios, as próprias igrejas, enfim, eventos grandes, shopping center, jogos de futebol, enfim. Não é uma decisão fácil para um líder, para uma autoridade fechar um ambiente desse, né? Exatamente. Que tem um investimento financeiro muito alto. Enfim, vamos orar, irmãos. É tempo de orar, é tempo de clamarmos ao Senhor. Verdade. Não é tempo de desespero, não é tempo de angústia, nesse sentido relacionado a tudo que tem acontecido. É tempo de clamarmos ao Senhor, de buscarmos a Ele. E eu conto com a sua participação, com a sua oração, porque eu tenho certeza que Deus está ouvindo a nossa oração. Para a gente finalizar, queridos, eu queria lembrar vocês de duas coisas. Obviamente, nesse período em que nós não teremos o culto presencial aqui na igreja, nós dependemos e precisamos das ofertas dos irmãos, dos recursos financeiros, para a gente realizar uma live como essa, para a gente manter a estrutura da igreja. Nós contamos com a sua participação financeira. Nós temos uma postura aqui na nossa igreja de incentivar, principalmente, os membros da nossa igreja, as pessoas que frequentam a nossa igreja, que conhecem a nossa igreja, Sim. a participar do momento da oferta. Então você que está me ouvindo, que é membro da Igreja de Santana, que congrega aqui conosco, que frequenta a nossa igreja, eu queria incentivar você a fazer a sua oferta. Vai aparecer na tela os dados bancários da igreja, você pode fazer uma transferência, você pode fazer um depósito bancário, para que nós possamos, irmãos, nesse período difícil também sustentar a nossa igreja, a família pastoral, enfim, as despesas da estrutura que nós temos aqui na nossa igreja local. Se você está nos ouvindo, não congrega na Igreja de Santana, ou é uma pessoa que recebeu esse vídeo de algum amigo, eu não gostaria que você ficasse constrangido a ofertar na nossa igreja. Se Deus tocar no seu coração o desejo de ofertar, você tem aí os dados bancários, a sua oferta vai ser bem recebida, empregada aqui na nossa igreja local, mas não se sinta constrangido. Se Deus tocar no seu coração, nós agradecemos a sua oferta e louvamos a Deus também pela sua vida. Nós vamos fazer uma oração final por esses pedidos que nós fizemos aqui, orar também pelos ofertantes, pelos dizimistas da igreja e orar por todas as pessoas. Amém. Porque nós não cremos que Deus nos abençoa porque nós fazemos alguma coisa para Ele. Nós fazemos o que fazemos porque já somos abençoados por Deus. Sim. Então tudo que nós temos, tudo que nós somos vem de Deus. É Deus quem sustenta a igreja, é Deus quem sustenta a sua família. Então eu quero incentivar você a continuar confiando nisso. Então nós vamos orar, colocando essas pessoas na mão do Senhor e também orando para que você, irmão, irmã que congregue nessa igreja, possa e tenha condição, para a glória de Deus, de continuar ofertando, ajudando a nossa igreja a comunicar o Evangelho nesse ambiente e também, obviamente, manter a nossa estrutura nesse período de crise que nós estamos passando. Nós vamos fazer uma oração rápida e eu queria que você nos acompanhasse em nome de Jesus. Pastor Cássio, o senhor pode dirigir essa oração? Sim. Em nome de Jesus? Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos Senhor, unidos nesse momento Ti, Pai. com todos os nossos irmãos Senhor, e tem cuidado da irmãs, tua igreja, Pai. amigos e amigas que também em seus locais e onde estiverem agora, se unem conosco em oração.
A Tua palavra nos diz para entregarmos o nosso caminho ao Senhor, que o Senhor tudo fará. E é nisso que cremos. Nós intercedemos pelas vidas dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, atravessando um momento muito difícil em suas vidas, como diz o Salmo 23, passando por um vale de sombra terrível. Mas nesse momento a Tua graça e a Tua misericórdia se manifestam, certamente. Nós queremos pedir a Sua mão poderosa, trazendo o auxílio, trazendo o amparo, e para a Tua glória e honra, trazendo o restabelecimento da saúde, para que Teu nome seja exaltado. Nós oramos por essas pessoas que estão enfermas, por quem mais nesse momento agora se sentir aflito e aflita emocionalmente em seu coração, em sua alma. Oramos para que haja paz no coração de cada pessoa diante de um momento tão tenso como esse que nós estamos vivendo. Para que haja fé, confiança e esperança em Ti. Pai maravilhoso, nós também oramos no nome do Senhor Jesus, rogando pelo nosso mundo, pedindo o Teu auxílio, a Tua intervenção, pelas nações que estão sendo afetadas de maneira mais incisiva por causa do coronavírus, nações que estão enfrentando momentos difíceis, problemas até então nunca enfrentados antes. Que seja a Tua graça sobre essas nações, sobre esses povos. Abençoe o nosso mundo, derrame a Sua misericórdia sobre o nosso mundo nesse momento, para que em todos os momentos reconheçamos a Tua mão, o Teu cuidado e o Teu poder. Abençoe as autoridades do nosso país, da nossa nação, que precisam de sabedoria, que precisam agora ter estratégia e lidar de um modo que consiga refrear e lidar agora com toda essa problemática ligada à expansão e o contágio desse vírus. O Senhor há de nos abençoar em Sua infinita misericórdia e graça. Nisso cremos, e a todos os que estão conosco agora, mais uma vez pedimos, abençoe e derrame graça, paz e esperança em seus corações. É a nossa oração a Ti, nosso Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. 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 Irmãos, nós estamos encerrando já nosso culto online, nosso primeiro culto online aqui, pastor Cássio. E eu queria lembrar vocês do seguinte, aqui na nossa igreja nós criamos um canal onde você, membro da igreja e obviamente agora as pessoas que estão nos ouvindo, você pode fazer a sua pergunta sobre o texto estudado. Então nós vamos deixar aqui disponível para você o número daquilo que nós estamos chamando de Respondecast. Você vai mandar a sua pergunta nesse número sobre o texto estudado, sobre a mensagem ministrada, e nós vamos gravar um podcast respondendo as suas perguntas. Então pode ficar à vontade para enviar nesse número que está aparecendo abaixo aqui a sua questão, a sua dúvida. Se você quiser receber a lição de pequeno grupo dessa pregação que foi feita hoje, eu queria que você também enviasse uma mensagem para esse WhatsApp pedindo a lição, dizendo eu quero a lição do pequeno grupo. E aí nós vamos enviar para você também, para que você possa então discutir aí com a sua família, relembrar o texto que foi estudado com a sua família, e a gente tem certeza que isso vai também edificar a sua vida. É isso, meus irmãos, fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês, obrigado por ficar com a gente até agora. A gente pede que você compartilhe esse culto que vai ficar nas nossas redes sociais com os seus amigos, para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Pastor Cássio, muito obrigado. Obrigado, Deus pastor. abençoe você e até a próxima. Até a próxima. Deus nos permitir. Deus Um abraço, abençoe. irmãos. Deus abençoe a todos.